Olá, turma. Na continuação da disciplina de Agricultura 2, Cultura da Cana-de-Açúcar. Para quem não assistiu à aula 1, clica no card aqui em cima e assista a aula 1. Bom, hoje nós vamos falar sobre a classificação botânica da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar pertence à divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, ordem Graminális, família Poaceae, gênero Saccharum. Dentro do gênero Saccharum, nós temos algumas espécies: o Saccharum officinarum, espontâneo, siminensis, barbieri e o Saccharum robusta. Entretanto, as variedades que nós cultivamos hoje para a produção comercial, elas se baseiam em 3 espécies: no officinarum, no espontâneo e no robusta. Dessas espécies, nós tiramos híbridos, que são os materiais cultivados hoje em dia. A planta da cana-de-açúcar, ela forma a chamada touceira, ou toiceira, ou moita, ou seja, é uma gramínea que apresenta várias ramificações, como vocês podem ver aqui na foto, e dessas ramificações surgem os colmos e as folhas, que é a parte produtiva da planta. A parte aérea é formada por folhas, colmos, inflorescências, frutos e também sementes. Nós não vemos aqui na nossa região, no Mato Grosso principalmente, na região centro-oeste e sudeste, a produção de sementes nas culturas comerciais de cana. Entretanto, nós vamos ver mais para frente na disciplina que existe uma região no Brasil onde a cana floresce de forma adequada e é capaz de produzir sementes. Essa produção de sementes ela é fundamental para o processo de melhoramento da cana-de-açúcar. Na parte subterrânea da cana-de-açúcar, nós encontramos as raízes e os rizomas. Os caules são subterrâneos, espessados, ricos em reserva e providos de nós e entrenós. Quando nós falamos do sistema radicular da cana, o sistema radicular ele é fasciculado, ou seja, em cabeleira. 85% do sistema radicular da cana se encontra nos primeiros 50 centímetros de profundidade. Já os 60% do total está entre 20 e 30 centímetros de profundidade, ou seja, essa região aqui é a região em que se concentra a maior porção das raízes da cultura da cana. Mas veja que nós temos porções aqui mais profundas e nós vamos falar delas mais para frente. Essa parte mais profunda pode alcançar até 6 metros de profundidade. Os rizomas são constituídos por nódulos ou nós, entrenós, gemas. Essas gemas são as responsáveis pela brotação dos perfilhos da cana já formada, e as novas touceiras, elas são chamadas de cana-soca ou ressoca, se originam dos rizomas que vão rebrotar após a colheita do material comercial. Cada perfilho, além do perfilho principal, apresenta o seu próprio sistema radicular. Ou seja, eu tenho o sistema radicular daquela cana que brotou quando foi plantada e tenho o sistema radicular dos perfilhos que são formados após cada corte. Aqui nós podemos ver os colmos de cana, a sua brotação e a formação das raízes. Então nós temos as raízes próprias daquele tolete que foi semeado, nós temos as raízes oriundas do broto e nós temos as raízes secundárias que são originadas dos perfilhos. A cada corte há uma elevação do sistema radicular da cana. Por isso que a sua implantação, o seu plantio deve ser feito de forma adequada e na profundidade correta, porque essa cultura ela tem que permanecer pelo menos por 10 anos a campo para ser economicamente viável. Se a cada corte o sistema radicular vai se elevando, em um determinado momento, se eu não obedecer à profundidade correta de plantio dessa cana, esses colmos vão começar a tombar, a acamar e dificultar muito a produção e a colheita dessa cultura. As raízes de cana são divididas em 3 porções. A mais superficial, que é responsável apenas pela absorção de água e fixação da planta, que estão entre 30 e 40 centímetros de profundidade, e a chamada raiz de cordão, que pode atingir até 6 metros de profundidade, mas em sua maioria se encontram em torno de 1,40 m de profundidade, desde que o solo seja bem trabalhado. Essas raízes são responsáveis pela tolerância à seca no período mais crítico da cultura, que é a passagem do inverno na região sudeste ou a passagem do que nós chamamos de inverno seco, quente e seco,
aqui no Mato Grosso ou no Goiás, onde a cana tem que permanecer viva, produzindo, mas sem disponibilidade hídrica. Para isso, ela precisa dessas raízes buscando água em maior profundidade. Como que é formado o colmo da raiz de cana? Essa foto aqui ela é muito interessante e ela mostra um colmo, a cicatriz da folha, esses pequenos pontos que vão dar origem ao desenvolvimento das raízes que vão nutrir esse nó, caso essa cana seja plantada, e a sua gema. Então, esse colmo ele é composto por nós e entrenós, ele é um colmo cheio, ou seja, ele não é oco, cilíndrico, tem diâmetro variável, nós vamos conversar também mais para frente como que se trabalha com o diâmetro dessa cana em função do número de plantas por hectare. E também o hábito de crescimento desse colmo pode ser ereto, semi-ereto ou decumbente. É óbvio que para melhor colheita e melhor desenvolvimento e qualidade do açúcar produzido, nós temos que trabalhar principalmente com materiais que têm colmos eretos. Ele é fibroso ou açucarado, dependendo do material que nós estamos trabalhando. Se for mais açucarado, ele é mais sensível à queda e acamamento. Se for muito fibroso, ele não tem um bom rendimento de açúcar. Então aqui tem que se trabalhar com um meio termo entre quantidade de fibra e teores de açúcar no colmo. O colmo ele é composto por nós, cicatriz foliar, região serosa, uma gema e os primórdios radiculares, como nós vimos anteriormente aqui na foto aumentada. Essas pontuações brancas são os primórdios radiculares. Essa cicatriz é onde a folha estava inserida. A parte abaixo, onde tinha a bainha e a lígula da folha, é a região chamada de região serosa. Então, desse colmo, ele tem potencial de formar raízes e uma nova planta. Se nós observarmos aqui no detalhe da planta de cana, cada gema tem uma zona radicular onde vão surgir as novas raízes a partir do momento que esse colmo for seccionado e colocado no solo para germinar. A função dos colmos. O colmo tem basicamente a função de armazenamento, ou seja, ele não é um caule que vai sustentar a planta, embora ele sustente as folhas, mas a função dele é armazenar o açúcar, ou seja, os fotoassimilados produzidos pela planta. Ele vai sustentar a parte aérea, ou seja, a máquina de fotossíntese, que são as folhas, e ele vai servir para translocação de água e fotoassimilados. Água da raiz para a parte aérea e fotoassimilados das folhas para o colmo. E também para nutrir essas raízes que têm que se desenvolver. Quanto à folha, a folha da cana é uma folha lanceolada, ou seja, tem forma de lança, possui uma nervura central bem proeminente, que nós observamos aqui, de coloração mais clara e branca, contém células parenquimatosas, possui uma bainha invaginante que forma aquela região serosa que nós vimos, ela envolve o colmo e dá sustentação à folha, possui a chamada lígula. A lígula é a inserção entre a bainha e a parte fotossinteticamente ativa da folha. Tem a função de manter a folha ligada ao colmo. Algumas variedades podem ter uma estrutura chamada de jossal. Esse jossal são pelos urticantes, ou seja, são pequenas diferenciações que aparecem nas bordas, principalmente das folhas, e quando entram em contato com a pele do ser humano ou do animal, funcionam como microagulhas. Por isso que é perigoso andar no meio da cana sem proteção, senão você começa a coçar de forma frenética e não consegue permanecer no meio do canavial. As folhas têm comprimento variável e largura variando de 2,5 a 10 centímetros de largura. Então, se nós observarmos aqui, ó, a base da bainha, a chamada lígula, que fica naquela cicatriz foliar, a aurícula, as barbelas, a lâmina que vai fazer a fotossíntese. E nós temos folhas alternadas. Inflorescência. Essa daqui é a bola da vez na cana. Nós temos que entender muito bem o que acontece quando essa cana floresce. A inflorescência é fundamental para os vegetais para que a planta possa se reproduzir e deixar descendentes férteis. Entretanto, na cana-de-açúcar, o processo de florescimento ele é indesejável na produção comercial. A inflorescência ela é composta por uma panícula, ou seja, uma estrutura onde as sementes irão se formar.
E o fruto é uma cariópse, assim como todas as gramíneas, como o milho, como o milheto e o sorgo. Quando se produzem híbridos, esses híbridos não produzem sementes. Ecofisiologia da cana. A cana tem uma latitude ideal para ser produzida. Lembram lá na primeira aula, quando a gente falou da região, ou seja, da zona de origem da cana-de-açúcar, lá na região de Nova Guiné? Lá na região de Nova Guiné, então a cana ela tem que ser produzida entre as latitudes de 30 graus sul até 35 graus norte, ou seja, a região tropical, altitudes variando aí de 0 até no máximo 1.000 metros de altitude. Para germinação das sementes de cana, eu preciso de temperaturas ótimas de 30 graus Celsius. A semente de cana tem que ser enterrada porque ela só germina no escuro e um mínimo de água para a imbebição e desenvolvimento dessas sementes. Quanto à brotação dos toletes, a maior parte da produção de cana se dá através de propagação vegetativa, ou seja, eu tenho uma produção de clones. Os toletes devem ser seccionados para se quebrar a dominância apical, redistribuir os hormônios e permitir a emergência e germinação dessas gemas que estão distribuídas ao longo do colmo. Quais são os fatores que afetam a germinação do tolete agora? Temperaturas abaixo de 10 graus Celsius não ocorre a brotação e ocorre sim uma injúria nessa gema. Temperatura ótima deve estar entre 27 e 33 graus Celsius. Abaixo de 20 graus Celsius, essa brotação é muito lenta e desuniforme. Aqui nós temos algumas estruturas que são bastante utilizadas hoje e facilitam o processo de germinação. São as chamadas sementes de cana. Na verdade, são estruturas vegetativas preparadas com um plástico, que é uma solução biodegradável, que se separa esse tolete, se trata ele, faz a termoterapia e essas estruturas são levadas para o campo e semeadas como se fossem sementes verdadeiras. Há também uma estrutura pré-germinada, ou seja, se tiram as gemas do colmo da cana, faça um processo de pré-germinação e esse gel que vai garantir umidade para esse broto até ele formar suas raízes e emergir, vai ser distribuído no solo como se fossem sementes verdadeiras. Os fatores que afetam a germinação do tolete são teor de água e aeração. Assim como nas sementes verdadeiras para soja, feijão, milho e assim por diante, tanto o excesso quanto a falta de água vão interferir no processo de germinação, nesse caso no processo de brotação. Solos muito encharcados ou compactados diminuem a disponibilidade de oxigênio e ele é um fator limitante para o desenvolvimento desses brotos. A cana não deve ser plantada sob chuva. Por quê? Porque o processo de plantio e fechamento das covas, principalmente chuvas de alta intensidade, pode ocorrer o assoreamento do sulco de plantio, formando uma camada muito rígida, principalmente em solos com teores de argila mais elevados. Em relação às variedades, a capacidade de brotação é diferenciada em função da variedade. Existem variedades que germinam, que brotam mais rápido e outras que brotam mais lento. A boa capacidade de brotação no tolete não implica em uma boa brotação da cana-soca e vice-versa. Ainda falando do sistema radicular, dependendo da variedade, ele vai se desenvolver de formas distintas. Isso vai depender do tipo de solo, do preparo do solo, da aplicação de corretivos e fertilizantes que vão garantir um perfil mais bem trabalhado para que o sistema radicular possa atingir maiores profundidades, controle de erosão através de curvas de nível e terraços, tratos culturais adequados, lembrando sempre que deve-se acompanhar o desenvolvimento da cultura através da abertura de trincheiras e avaliação do perfil do solo, principalmente no tocante compactação. O sistema radicular da cana diferencia-se entre cana-soca e cana-planta. Na cana-planta, o sistema radicular ele é mais profundo, porque geralmente você pega um solo mais movimentado, a abertura, a adubação do sulco e assim por diante. Já na cana-soca, ou seja, depois do primeiro corte, há uma retração do sistema radicular principal, restando um mínimo para a sobrevivência da planta e brotação das gemas que estão
aqui na estrutura de desenvolvimento da planta. Esse rebrote pode durar aí em torno de 5 a 10 dias no máximo. Quais são os fatores que afetam o desenvolvimento do sistema radicular da cana? Então, olha aqui, ó, nós temos o sistema radicular do tolete se desenvolvendo e aqui um broto germinado formando o seu próprio sistema radicular. Por isso que há uma afloração, ou seja, uma elevação da touceira cada vez que é feito um corte ou uma colheita na cana. Então, os fatores que afetam o desenvolvimento do sistema radicular são variedade, teor de água no solo, porosidade desse solo, densidade do solo em função dos teores de argila, de silt, areia e disponibilidade dos nutrientes. O perfilhamento. O perfilhamento é extremamente desejável na cana, porque os perfilhos são produtivos e contribuem com a produção. Esse perfilhamento ele é sempre subterrâneo, ou seja, como o caule é subterrâneo, cada vez que eu faço um corte, um novo perfilho surge. Isso permite a formação de uma touceira, que tem 3 tipos de touceira: touceira densa, touceira média ou touceira frouxa. Quais são os fatores que afetam o perfilhamento da cultura da cana? Primeiramente, a variedade. Por exemplo, o Saccharum officinarum tem uma maior taxa de perfilhamento do que o Saccharum espontâneo, mas também tem as condições ambientais, como luminosidade e temperatura. Sendo a planta da cana C4 e uma planta de dias curtos, ou seja, ela precisa de noites longas para florescer, ela responde à luminosidade e à temperatura, fazendo com que o seu índice de perfilhamento altere em função dessas características. Ainda, nutrição e teor de água no solo. O nitrogênio ele é translocado por fluxo de massa e o fósforo influencia na difusão dos fotoassimilados. Portanto, o teor de água no solo ele é de fundamental importância para a movimentação desses nutrientes. Espaçamento e densidade. É óbvio, se eu aumentar muito o número de gemas por metro quadrado, essas plantas não terão como se desenvolver. Então, maior espaçamento permite maior perfilhamento. A densidade ideal é de 20 gemas produtivas por metro quadrado. Ocorre o quê? Um efeito compensador do perfilhamento em função do espaçamento. Se eu diminuo esse espaçamento entre as plantas, não há espaço para que os perfilhos se desenvolvam. Se eu aumento o espaçamento entre plantas, há espaço para que esses perfilhos se desenvolvam. Entretanto, nós temos que levar em consideração o diâmetro ideal do colmo, que nós já vamos falar mais à frente. Crescimento da parte aérea. Como a planta da cana-de-açúcar é uma planta C4, ou seja, ela tem um ótimo aproveitamento do CO2, ela não fotorrespira, ou seja, ela consegue recuperar aquele CO2 que seria perdido pela fotorrespiração, a eficiência fotossintética dela é muito alta. Entretanto, a alta produção de matéria seca não está diretamente relacionada com a eficiência fotossintética, mas sim com esses fatores: o índice de área foliar, a arquitetura da planta, principalmente a posição das folhas, e o ciclo conforme a época de plantio, sendo cana de ano ou cana de ano e meio. Vamos diferenciar cana de ano de cana de ano e meio. Cana de ano é aquela que tem um ciclo de 12 meses, ou seja, o plantio da cana ocorre no início do período chuvoso, entre setembro e outubro. Ela tem um elevado desenvolvimento vegetativo, ou seja, ganho de matéria seca, de dezembro a abril. E a maturação da cana, que promove ou que permite a colheita, vai ocorrer a partir de maio, no fim das águas. Já a cana de ano e meio, você planta ela no final do ciclo chuvoso, ou seja, no início de abril. Ela tem um baixo desenvolvimento vegetativo inicial, né, entre maio e setembro, porque finaliza as chuvas com maior intensidade, dependendo da região, é claro. Inicia-se o período de inverno na região sudeste, e o desenvolvimento dessa muda vai ser mais lento. Entretanto, essa planta já vai ter um sistema radicular formado e uma parte aérea, para quando chegar o período da chuva e maior temperatura, ela se desenvolver de forma mais agressiva. Então, o acúmulo de matéria seca nesse período ele é nulo ou muito pequeno, apenas para manter a planta viva. O elevado desenvolvimento vegetativo vai ocorrer após o início das chuvas, ou seja, no período entre outubro e abril, quando se elevam as temperaturas, e a maturação a partir de maio.
Por que eu tenho que fazer plantio de cana de ano e cana de ano e meio? Quando eu trabalho com cana de ano e cana de ano e meio, isso permite um escalonamento da minha atividade de plantio e também tentar escalonar a colheita. Como essa planta já está mais bem formada, eu consigo colher primeiro em relação àquela cana de ano, ok? Índice de área foliar. O índice de área foliar é muito importante, principalmente para as plantas C4. Na cana ele pode chegar a 7. E esse índice de área foliar, ele é muito importante. O que significa índice de área foliar? Significa a relação de área fotossinteticamente ativa da planta, área de folha, em relação à área que ela ocupa no solo. Então, o índice de área foliar versus o sombreamento, ele é igual à produtividade, que é em função da arquitetura da planta. Veja bem, se eu tiver plantas de cana ou de milho que seja, com folhas que provocam seu alto sombreamento, mesmo tendo um número de folhas grandes, essa luz não vai conseguir atingir a folha. Agora, se eu tenho uma arquitetura mais espetada, com folhas mais espaçadas, a possibilidade da folha interceptar a luz é maior. Então, quando eu aumento a captação de luz, eu aumento o acúmulo de sacarose, matéria seca, e assim a produtividade é maior. Portanto, o índice de área foliar na cana, ele é máximo no 5º mês após o surgimento dos perfilhos para a cana de ano. Quais são os fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento da parte aérea? Então vamos lá para a listinha básica: variedade, luminosidade, temperatura, regiões não propícias onde pode ocorrer geada, a baixa temperatura afeta o desenvolvimento, e principalmente as condições hídricas. Ela apresenta considerável tolerância à seca, mas ela responde bem à irrigação. Por isso que o processo de fertirrigação com o uso da vinhaça é importante. Primeiro, para utilizar o potássio disponível na vinhaça. Segundo, para manter essas áreas irrigadas. Então, a cana ela exige um consumo médio diário de 3,5 litros por metro quadrado, ou seja, 3,5 milímetros de água por dia durante todo o seu ciclo. A inflorescência. A inflorescência é uma panícula aberta, ou seja, uma bandeira ou flecha. Ela apresenta as chamadas raques, com ramificações, espiguetas pares sempre. Por que a espigueta é par? É a mesma questão do milho sempre ter um número par de fileiras. Cada espigueta vai produzir 2 flores, sendo uma séssil, sem pedicelo, e uma com pedúnculo. Então, sempre que eu multiplicar um número por 2, vai dar um número par. A flor é hermafrodita e, em geral, ela é estéril. O florescimento da cana ele é indesejável. Por quê? Porque ele acaba translocando fotoassimilados que seriam utilizados para produção, para o rendimento e açúcar, para fazer o processo de florescimento. Então, a gente deve conhecer o período de formação dessas flores e de florescimento e controlá-lo de forma química ou de forma cultural. Como que se dá a formação da inflorescência? A parte vegetativa se diferencia em parte reprodutiva, no caso a gema apical, e ela se dá em função da variedade, do clima, da latitude. Por isso nós temos que obedecer o zoneamento da cana, principalmente para evitar o florescimento e a isoporização da gema apical dessa planta. No hemisfério sul, ou seja, onde nós estamos, o estímulo floral ocorre nos meses de fevereiro, março e abril. O crescimento da inflorescência de abril a junho, o período de indução dura de 18 a 21 dias e de emissão dessa panícula de 28 a 35 dias. O período de abertura das flores pode chegar até 21 dias e a formação dos frutos mais 14 a 21 dias juntamente com as flores. Então todo esse processo acaba deslocando fotoassimilados que eram responsáveis pelo rendimento da cana para a formação dessas estruturas. Por isso que o florescimento é altamente indesejável. Então, fotoperíodo. A cana precisa de no mínimo 12,5 horas de escuro para ser estimulada ao florescimento. Temperaturas menores do que 18 graus durante 25 dias consecutivos não ocorre o florescimento. Então o ideal é que esses períodos de noites mais longas ocorram em fases do ano em que a temperatura é mais baixa. Latitude. O fotoperíodo e temperatura média são muito influenciados pela latitude em que o plantio está sendo realizado. Lembrando que quanto mais próximo do Equador, mais próximo de 12 horas de escuro. Latitude, ela influencia o fotoperíodo e a temperatura média. Disponibilidade hídrica.
Se a deficiência hídrica ocorrer após o estímulo floral, ela vai potencializar esse florescimento. Qual que é o efeito do florescimento na planta e na qualidade da matéria-prima que está sendo produzida? O florescimento é um dos principais problemas agronômicos da cana-de-açúcar. Que problema é esse? Redução da tonelagem geral de cana por área em função do teor de sacarose no momento da colheita. Com o florescimento ocorre um processo chamado de isoporização, como eu disse anteriormente, ou seja, redução dos teores de água nos últimos entrenós da planta, tornando esse tecido mais higroscópico. Qual que é o problema desse tecido ser higroscópico? Durante o processo de moagem da cana, a função é extrair do colmo aquele suco açucarado, ou seja, o caldo da cana que depois vai ser fermentado para fazer o álcool ou separado e cristalizado para fazer o açúcar. No momento da moagem, como essa ponta da cana ela é mais higroscópica, ao invés de eu perder água, aquela ponta da cana vai absorver esse suco açucarado e vai diminuir o rendimento. Então esse tecido apresenta concentrações semelhantes de sacarose em relação aos tecidos não isoporizados, mas a extração através da moagem não consegue extrair e, além do mais, ele vai reabsorver o açúcar do caldo que foi extraído. A idade da planta favorece ou influencia no fotoperíodo? Sim. A cana de ano, a perda é mais elevada. Por quê? Porque ela teve menos tempo para acumular reserva. Já na cana de ano e meio, é uma cana que, em geral, apresenta maior produtividade, porque ela passou 18 meses no campo. Condições climáticas após o florescimento. Lembrando, o frio diminui o metabolismo. Se ele diminui o metabolismo, ele vai diminuir o desenvolvimento daquela inflorescência. Assim, eu reduzo as perdas na produção, como nós vimos no slide anterior. A água favorece o enchimento de grãos. Se chover durante o florescimento, a planta vai entender que ela tem que translocar os fotoassimilados e fazer sementes bem nutridas para perpetuar a espécie, que é a função de todas as plantas. Secamento do ápice. O que é o secamento do ápice? Aquela estrutura que se diferenciou para dar origem à inflorescência. Provoca a perda da dominância apical. Isso vai estimular o quê? As brotações laterais. Eu redistribuo os hormônios, com isso vai ocorrer o chamado envassouramento da cana. Cada perfilho vai apresentar um perfilho novo acima do solo. Com isso, eu vou reduzir a qualidade da cana produzida, ela vai translocar fotoassimilados para fazer esses perfilhos e vai reduzir mais ainda a tonelagem e rendimento produzido, tá? Como que eu faço para controlar o florescimento da cana? Primeiro é controle varietal. Existem inúmeras variedades já desenvolvidas que têm uma baixa sensibilidade ao florescimento. Outra forma é utilizar reguladores vegetais, como no caso do Etefon, que é o nome comercial do Etrel. Esse maturador, ele tem a ação inibidora do florescimento. Entretanto, ele leva a um adiantamento do ciclo, ou seja, uma senescência prematura da planta, através do retardamento do crescimento dos entrenós, reduzindo assim o acúmulo e a produção de sacarose. Então tem que se colocar na balança para saber o que é melhor. Uso uma variedade resistente, ou vou usar um regulador, ou vou fazer ação conjunta entre os dois, sempre lembrando em reduzir o mínimo o rendimento dessa cultura. Esse Etefon, ou Etrel, ele é aplicado antes do estímulo floral, ele vai inibir o florescimento, mas ele também estimula a brotação da soqueira após o corte. Então tem uma vantagem no uso do Etrel em função da melhor brotação dessa soqueira. Outro regulador de crescimento muito utilizado é o Flasifop butil, ou o chamado fusilate. Ele é um herbicida sistêmico que reduz o crescimento nas zonas meristemáticas. Como herbicida, ele mata a planta, mas em doses menores ou chamadas subdoses, ele simplesmente reduz o desenvolvimento dessas unidades de crescimento. Além do Flasifop butil, nós podemos usar também o glifosato. Uma dose de 300 ml por hectare, ele tem a ação de maturador. A irrigação. A irrigação, desde que ela esteja presente e disponível na área, como nós vemos aqui, uma cana plantada sob pivô, ao cortar
o fornecimento de água antes do estímulo floral, você inibe a ação desse florescimento. Agora, se eu cortar o fornecimento de água após o estímulo floral, eu vou potencializar esse estímulo ao florescimento. Biossíntese, translocação e acúmulo de sacarose. A biossíntese da sacarose é o que nos importa na produção de cana-de-açúcar. Por quê? É a partir dela que eu vou formar a sacarose e o rendimento de sacarose é o que vai me dar a qualidade e o rendimento produtivo. Então, a síntese biológica de açúcares ela se dá através de uma enzima chamada PEP, que capta o carbono e sintetiza ele em sacarose. Como a cana-de-açúcar é uma planta C4, ela tem alta eficiência fotossintética. Para vocês terem uma ideia, a cana-de-açúcar ela consegue produzir em torno de 350 toneladas de massa verde por hectare. 350 toneladas. Como eu disse anteriormente, a cana-de-açúcar só perde em recuperação de carbono para a floresta nativa. Então, a cana-de-açúcar é uma ótima opção para a recuperação de carbono atmosférico. A folha é a fonte de produção da sacarose. A folha que vai interceptar a luz, que vai estimular esses elétrons e vai transformar o CO2 em carboidrato. Ela é um dreno de consumo e um dreno de armazenamento. Vamos entender como funciona a folha e esse processo. Bom, a planta não consegue transportar a glicose mais frutose, que é a forma com que o açúcar é formado, porque as cargas de aderência são muito fortes. Já a sacarose tem carga zero, ou seja, ela é facilmente translocada por fluxo na planta. Com a redução das chuvas e da temperatura, o processo de acúmulo de sacarose se dá no final de abril e maio. Passado esse período, se a cana não for colhida, toda a sacarose acumulada ela é transportada para os drenos de consumo. A cana fica no campo por esse período de chuvas e ela é colhida na próxima safra. Essa cana é chamada de cana bis. Ela não é tão produtiva porque ela translocou e consumiu as suas reservas e aumenta os teores de fibra, mas é uma opção para quem não consegue colher toda a sua área. Maturação. O processo de maturação é quando a sacarose está disponível nos colmos e isso favorece a sua extração. Processo que envolve a redução da taxa de crescimento, de armazenamento de carbono absorvido, tornando a planta apta a ser colhida. Como que ocorre a translocação durante o processo de fotossíntese? Na verdade, a translocação da sacarose, ela se dá da folha para a bainha e da bainha para o colmo. Se nós observarmos essa ilustração, toda luz absorvida pela folha vai fazer a síntese da sacarose. Esses vasos presentes nas folhas e espalhados pela bainha vão promover a distribuição uniforme dessa sacarose por todo o tecido do colmo, que é o tecido que vai acumular o açúcar, e esse açúcar depois vai ser extraído para a produção de álcool e açúcar propriamente dito. O movimento que se dá no colmo, ele se dá via xilema ou via floema. O xilema ele é responsável pelo transporte da água, das soluções. Já o floema ele é o responsável pela translocação dos solutos, da seiva elaborada fotossintetizada. O acúmulo de sacarose ele se dá a partir da redução da disponibilidade de água. Isso é óbvio. Parou de disponibilizar água, a planta concentra os açúcares, porque a intenção dela seria florescer e deixar descendentes férteis. Como que se dá o acúmulo de sacarose? Então, no tecido imaturo, a partir da redução da disponibilidade de chuvas e da redução gradual da temperatura, o ideal seria em torno de 10 graus Celsius, nós temos a passagem do tecido imaturo para o tecido maduro. O tecido imaturo ele tem baixa concentração de sacarose, alta concentração de glicose mais frutose, que tem um pH mais ácido, e alta concentração de fibras. Já o tecido maduro possui elevada concentração de sacarose, baixa concentração de invertase ácida e mantém uma alta concentração de fibras. Ora, por que a concentração de fibras não varia? Porque a partir do momento que ela é formada, ela não é consumida. A concentração de fibras no colmo da cana é uma condição da variedade, mas também uma condição da população e do ambiente em que ela é produzida. Pessoal, assim nós finalizamos a segunda parte da cultura da cana. Até a próxima!